Deus começaram a criar um monte de regras, né, baseados nos mandamentos na lei de Deus. Então eles pegaram o Antigo Testamento e fizeram várias interpretações, várias aplicações, e criaram várias regras e dogmas e costumes e cultura. Então, em cima dos mandamentos da lei de Deus do Antigo Testamento, eles inventaram, se eu não me engano, mais de 600 princípios e regras. Então, era um jugo, um fardo muito pesado que eles jogaram sobre as costas das pessoas. Porque era tanta regra, era tanta frescura, que a pessoa piscar o olho, ele já estava errado. Porque tanto de regra assim, não tinha como nem ficar isento. Qualquer hora, todo momento, estava quebrando essas regras. Então, naquela época, tinha algumas escolas, e tinha uma escola lá de fariseus, lá que o nome é difícil, é Qumran, uma coisa assim, porque antigamente essas regras, então, depois do exílio babilônico, era transmitido oralmente, mas depois de Cristo, depois de alguns séculos, eles vão documentar tudo. É o Misná, uma coisa assim, o nome desse livro, onde tem todas essas regras da tradição judaica. Louvado seja Deus. Então, Deus tinha dado um mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, é cuidar deles quando eles precisarem, ficar doentes, quando ficarem idosos. É o dever dos filhos cuidar dos pais, não abandoná-los e rejeitá-los. Mas eles, para escapar, né, deste mandamento, para se livrar desse mandamento, então eles interpretaram este mandamento, criaram uma regra em cima deste mandamento e fizeram uma aplicação vindo deste mandamento, mas do jeito deles, né? Então eles disseram assim: se eu tenho dinheiro, se eu tenho bens, mas eu dedicar esses bens, esse dinheiro a Deus e dar como oferta no templo, então eu estou isento deste mandamento. Então eu não sou obrigado a cuidar do pai e da mãe, a honrar o pai e a mãe. Mas Deus não quis dizer isso. Deus não quis dizer isso. Essa não é a interpretação correta. Essa não é a aplicação correta. Eles distorceram o texto. Eles interpretaram ao seu bel prazer, porque eles não queriam ajudar os pais. Eles queriam: joga esses velhos para lá logo, deixa eles morrer logo, para a gente ficar com a herança. Ficar cuidando deles para eles viver mais um pouco, deixa morrer logo para a gente ficar com a herança deles. Eu quero fazer tanta coisa na minha vida, eu quero viajar, curtir a vida, vou ficar preso cuidando dos pais, idosos. Então vamos interpretar segundo essa maldade nossa. Vamos interpretar esse mandamento segundo esse desejo que há no nosso coração de estar livre, fazer o que a gente quer e não ficar se preocupando com ninguém. Então eles vão interpretar da maneira deles, segundo o coração deles. Se a gente tem dinheiro e oferta, alguma coisa, a gente dedica a Deus e a gente não precisa ficar perdendo tempo e investindo nos pais. A lei de Deus, meus irmãos, é boa. A lei de Deus, meus irmãos, é perfeita. Os mandamentos de Deus não são pesados. O problema é que o homem entende tudo errado, interpreta tudo errado, distorce as coisas de Deus e cria regras, inventa moda. Então a Bíblia, e Jesus vai chamar eles de hipócritas. Eles aparentam uma coisa que eles não são. Eles querem mostrar a alguém que eles não são. Só vivem de aparência, é só a carcaça, é só a pele, é só a superfície. Por fora são bonitos, lindos, maravilhosos, aparência de piedade, mas por dentro estão podres. Estão cheios de trevas, de escuridão. Só faz rostinho de bonzinho, mas o coração é mau. Então vocês, por causa da tradição de vocês, das regras de vocês, dos costumes de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Vocês anulam a palavra de Deus. E isso aqui, meus irmãos, é o que Satanás tem feito para enganar as igrejas, e enganar os crentes. Como? É aquela questão da substituição. O pecado, o engano do pecado, e juntamente Satanás e o pecado, cegam as pessoas, enganam as pessoas, iludem as pessoas.
para que elas venham substituir o mais importante por aquilo que é menos importante. O pecado e Satanás enganam as pessoas para que as pessoas venham substituir aquilo que é primário por aquilo que é secundário. Quando, meus irmãos, os discípulos lá em Atos começou a ter um problema que as viúvas dos judeus gregos não estavam tendo assistência social, elas não estavam recebendo a ajuda cotidiana, não estavam recebendo alimento, marmita, cesta básica, estavam sendo desprezadas. Então esses problemas chegaram até os apóstolos. E os apóstolos viram, realmente é um problema. Nós temos que fazer o trabalho social, ajudar as pessoas pobres, necessitadas, as viúvas, porque naquela época não tinha aposentadoria, né? Então era um trabalho da igreja. E aí eles falaram, só que é o seguinte, se a gente for cuidar das viúvas, da parte social, a gente não vai ter tempo para orar, para ler a Bíblia, nem para pregar a palavra de Deus, nem para evangelizar, abrir igrejas. Então isso não pode. Isso não pode acontecer. Senão a obra de Deus não vai crescer, o evangelho não vai ser anunciado, as pessoas não vão ser salvas. A gente então, isso é importante. A parte social da igreja é importante. Ajudar as viúvas com cesta básica, marmita, cuidar das pessoas que precisam, é importante. Mas não é mais importante do que a oração, a meditação, o ensino da palavra, pregar o evangelho e abrir igreja e ganhar almas. Então o que eles vão fazer? Se fosse os fariseus, não, vamos ficar aqui, o sol está muito quente, levar a palavra naquela cidade é muito longe, vai gastar dinheiro com combustível, com passagem, é melhor a gente ficar aqui de boa. Mas vamos vamos colocar alguma coisa na nossa vida para a gente falar que estamos fazendo para Deus. Vamos ficar aqui cuidando das viúvas. Os fariseus fariam isso, mas os apóstolos não. Não. A gente vai escolher pessoas para ser diáconos, para cuidar desta parte. E nós vamos ficar com o principal, ministério da oração e da palavra. Não vamos substituir o que é mais importante por aquilo que é menos importante. Não vamos substituir aquilo que é primário por aquilo que é secundário. É importante também? Mas não é o mais importante. Podemos fazer isso? Podemos, mas não podemos deixar de fazer as coisas mais importantes. Fariseus, vocês dão os dízimos, vocês dão as ofertas, vocês se vestem bem, vocês fazem orações aí no meio do público, em voz alta, vocês cumprimentam o povo e vão ao templo cultuar. Mas vocês negligenciam e negam o amor, a misericórdia, a piedade, a humildade, a santidade interior. Façam essas coisas, continue dando dízimo, a oferta, cultuando, se vestindo bem, mas não neguem aquilo que é mais importante, que é o amor, a misericórdia, a humildade. Vocês cospem um mosquito, mas engolem um camelo? É uma grande hipocrisia. Tipo assim, eu não comi com a mão suja. Aí erga a cabeça, né? Todo inchado, orgulhoso. Eu lavei as minhas mãos para comer. Oh, que coisa solene, magnífica. Mas pecavam, eram imorais, roubavam o templo, não amavam as pessoas, só queriam se exibir, se mostrar. Então eles cuspiam o mosquito, né? Que é tipo assim, eles comem, antes de comer eles lavam a mão, então eles cospem o mosquito. Mas eles não amam as pessoas, então eles engolem algo pior, um camelo, que é bem maior. Então eles se livram de um erro pequeno, mas cometem um erro maior. E por eles se livrar de um erro pequeno, eles se acham santos, sendo que eles vão cometer um erro maior. Então eles cospem um mosquito e engolem o camelo. Eles dão dízimo, oferta, se vestem bem, fazem orações em voz alta, lavam as mãos antes de comer, mas não amam o próximo, não são humildes, faz tudo para se mostrar, procura a glória dos homens, não obedece por amor a Deus, mas só por causa da religião.